Os que trouxeram a Bíblia, abram, por favor, no livro de Ezequiel. Vou ler em Ezequiel capítulo 1 e alguém diz: como você vai achar o Espírito Santo no livro de Ezequiel? Ele diz: estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vou ler o versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Desejo falar hoje sobre o seguinte tema: a visão de Ezequiel. A vida espiritual começa com a revelação de Jesus Cristo na alma. Quero que você lembre disso. A vida espiritual começa, e a vida espiritual só começa com a revelação de Jesus Cristo na alma. É triste dizer, mas a maior parte do mundo religioso nunca teve essa revelação. Entendam bem. Muitos dentro do mundo católico e muitos dentro do mundo protestante, a maior parte do mundo cristão em si jamais teve uma revelação de Jesus Cristo na alma. Nunca. Quero que fique claro. Milhões e milhões, centenas de milhões do cristianismo são religiosos, mas nunca tiveram uma revelação. Jesus Cristo nunca teve permissão pelo Espírito Santo de ser trazido ao seu coração e à sua vida. Tenho 3 pontos desta mensagem, quero mencioná-los antes de terminar esta breve ilustração. Ezequiel teve uma revelação de glória, uma revelação de santidade e uma revelação de poder. Vou dizer de novo. Ezequiel teve uma revelação de glória, uma revelação de santidade e uma revelação de poder. E sem o batismo no Espírito Santo, você vai ter uma pequena revelação de glória, pequena revelação de santidade, pequena revelação de poder. Isso é brusco e talvez eu deva dizer que são palavras um pouco agressivas. Primeiro, Ezequiel disse: eu tive visões. Foi o que disse no primeiro capítulo. E ele disse: eu estava exilado junto ao rio Quebar, na Babilônia, e junto ao rio eu tive visões de Deus. Eu vi o Senhor. Uma revelação de glória. E quero dizer uma coisa aqui. É o que estamos tentando ensinar a nossos jovens da faculdade teológica em Baton Rouge. Se como pastor você não tem uma revelação de glória, você não vai fazer nada. E como alguém que deseja fazer algo para Jesus, você não pode subir ao púlpito e pregar, mas até que tenha uma revelação de glória, você nunca fará nada. Do que está falando Jimmy Swaggart? De alguma experiência psíquica? Não. Estou falando da ação do Espírito de Deus em seu coração e em sua vida, que vai revolucionar a sua alma, e você nunca mais será o mesmo. É do que eu estou falando, e vou levar isso um passo adiante.
Vou levá-lo um passo adiante. Como pregador do Evangelho, eu tenho de ter essa revelação de glória, vez após vez, após vez, após vez. Eu estive num dos seus lindos parques há poucos dias atrás. Era pela manhã bem cedo. Eu tive uma outra glória. Foi bom ninguém estar por perto de mim, porque eu não teria realizado a cruzada, eles me teriam prendido. O céu atravessou minha alma, a glória de Deus atravessou meu coração. Eu estava andando por uma trilha daquele parque e o Espírito de Deus veio sobre mim. E eu comecei a chorar e a gritar e tive uma nova visão de Jesus Cristo. Uma nova plenitude do Espírito Santo correu sobre mim, rolou sobre mim. Mesmo nos dias atuais, Deus está realizando grandes coisas e poderosas para os que confiam nele. Pastor, quer levantar sua igreja? Feche as portas, desligue o telefone, desligue a televisão, menos o meu programa, e entre em alguma sala e deixe o Espírito de Deus fluir em sua vida e fluir em sua alma, até que tenha visão de Deus, e você verá Jesus e o Espírito Santo, e quando sair, você não será o mesmo, será cheio do Espírito. Uma revelação de glória. Isso está impregnado em mim. Quando eu era menino de 9, 10, 11, 12 anos de idade, muitas vezes eu estava voltando e eu entrava em minha casa. Minha mãe, inúmeras vezes, e isso marcou minha vida, isso me deu uma base. Quando eu entrava pela porta dentro, eu sentia o poder de Deus. Era muito forte naquela casa. A casa não tinha nenhum atrativo para oferecer, mas com a presença de Deus ela se tornava um palácio. E eu entrava e vinha chegando. A maior parte das vezes ela estava na cozinha, nem sempre, mas quase sempre. E eu vinha devagarzinho, e eu a ouvia naquela cozinha, e ela estava cantando, talvez graça maravilhosa, ou às vezes ergue-me acima das sombras, ou em Jesus amigo temos, ou comunhão com Jesus. E eu ficava ali inúmeras vezes junto à porta, e ela não sabia que eu estava lá, e o poder de Deus se tornava tão forte na casa. Eu sentia arrepios percorrendo meu braço. A raiz do meu cabelo formigava, e eu ficava ali de pé e tremia e sacudia. Nunca vi minha mãe com roupa indecente. Nunca vi minha mãe com roupa justa em sua vida. Nunca vi minha mãe com um cigarro na boca em sua vida. Nunca vi minha mãe ouvindo essas novelas do rádio em toda a sua vida. Não estou implicando com vocês. Se é o que você quer fazer, se é esse lixo que você gosta, bem. Mas eu conheço algo melhor. Conheço algo melhor. Aleluia! Eu ficava ali chorando, eu ficava ali de pé e sentia o poder de Deus, corria como um rio por todo aquele lugar. E ela recebia uma revelação de glória. Quantas vezes eu ficava ali acanhado por estar me intrometendo assim na presença de Deus. Eu me sentia intrometido. Eu ficava de pé bem ao lado dela, ao lado da pia da cozinha, e não havia ali um daqueles fogões modernos. Não havia nada dessas coisas de hoje. Não havia um belo fogão a gás. O que havia era um fogão velho a óleo, isso era tudo. Ela ficava em frente da pia, lavando a louça, e eu ficava olhando. Ela não sabia, mas eu a estava vigiando. Todo instante, ela parava de cantar, era só ela e Jesus. E ela começava a dançar no Espírito. Somente ela.
Glória a Deus, você está vendo alguém que foi marcado. Alguém dirá: Jimmy Swaggart, espero que você não mude. Amigo, eu não vou mudar. Comecei em criança. Comecei do modo antigo dos pentecostais. E não trocaria isso pelos milhões de todo mundo. Glória a Deus. Revelação de glória. Vocês podem estudar, pastores, podem ter uma pilha de diplomas que será preciso alguém para levá-los. Vocês podem ter uma porção desses títulos e essas honrarias que o mundo oferece. Vocês estão me ouvindo? Eu sei do que estou falando. Vocês podem ir a todas as universidades e seminários do mundo. Mas enquanto não tiverem isso de que falo, vocês estão perdendo seu tempo e o tempo do seu povo até que vocês tenham uma revelação da glória em sua alma. E quero dizer mais uma coisa. As igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Evangelho Quadrangular e outras tantas, todas elas têm um segredo. Se o perdermos, perdemos tudo. E este é o poder do Espírito Santo. E é isso. Pastor, esta é a única coisa. E Deus levantou esses movimentos para sacudir este mundo, não pelo poder da educação, do intelecto, de cursos, de talento, mas pelo poder do Espírito Santo. Você pode construir templos, pode carpetar o chão, pendurar candelabros, mas o Espírito Santo é a nossa força, o Espírito Santo é o nosso poder, uma visão de Deus, revelação de glória. É isso. Não há nada no mundo que seja mais morto do que uma igreja pentecostal morta. Essa é a coisa mais morta que você pode entrar na vida. Nem Deus entra nela. Eu fui pregar uma noite na convenção geral de uma denominação pentecostal lá no México. Eles alugaram um prédio novo, mas o prédio que devia estar concluído não estava acabado ainda quando a convenção começou, e foi uma coisa. Mas encheram o lugar, gente de pé por toda parte, era uma grande multidão. Na plataforma estávamos tão apertados que eu pensei: Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pregar, e o que é que vou fazer? Eu não sabia o que se passava. Eu não sabia que estava havendo uma briga muito grande ali. Eu não sabia disso. Era uma briga em toda a denominação, e eu não sabia disso. Eu não fazia a menor ideia disso. O sistema de ar-condicionado estava quebrado, estava tão quente que se eu pregasse sobre o inferno, todo mundo iria querer ser salvo para escapar. Eu não sabia que estavam brigando sobre o assunto que Deus me deu, porque na noite anterior eu tinha orado com insistência, dizendo: Deus, dá-me o que queres que eu pregue, e Deus me deu isso. Porque metade daqueles irmãos dizia: não precisamos mais dessas coisas antigas. Precisamos de nos modernizar. Não queremos estas coisas. E a outra metade dizia: sem isso morreremos. Eu não sabia nada sobre isso até que tudo acabou e eu comecei a pregar. E alguns de vocês sabem do que eu estou falando, e alguns de vocês não sabem disso, mas houve uma explosão espiritual naquele auditório.
E eu não tinha acabado o meu sermão, estava lá pela metade. E o poder de Deus varreu o lugar. E os pastores, às centenas, começaram a se levantar e a vir para a frente, chorando, soluçando, clamando. Em 30 minutos, o Espírito Santo fez mais do que poderia ter sido feito em 10 anos ou mais de esforço humano.